Minha tela do R? Beleza? Então tá aí, vocês fizeram regressões múltiplas. A primeira regressão múltipla era a regressão múltipla para testar os efeitos independentes de três possíveis, né, possíveis preditores, pode ter efeito ou não, sobre a emissão de CO2 nos estados brasileiros. Vocês rodaram o comando, aí ele está mostrando aí para você o resultado, tá? Da função summary, que te mostra aqueles resultados detalhados. Muito bem. Então, a primeira coisa que ele te mostra aqui, ó. Call, você já sabe o que é, né? Ele está só repetindo a fórmula que você usou para fazer o comando. Então, em geral, o que isso significa? Nada, tá? É só uma forma de você checar que esse resultado é de fato o que você queria ver. Mas você já sabe isso escrevendo o comando, tá? Então, em geral, isso não é muito útil para gente. Resíduos, é um resumo dos resíduos desse modelo, né? Dos desvios em torno da tendência. Tá? Então, em geral também, tá? Resíduos individuais específicos não interessa muito, tá? Coeficientes, aí aqui já começa a interessar. Então agora lembra que toda vez que você faz um modelo linear que tem mais de um preditor, automaticamente o seu resultado passa a ter duas partes. Tem uma parte geral ou global e tem uma parte específica ou parcial, né? A parte global são aquelas medidas sumárias do modelo que falam para você sobre o conjunto dos preditores. E a parte específica ou parcial é que fala das partes, que fala de cada preditor individualmente, do efeito isolado de cada preditor. Tá? Então, qual é a primeira coisa que a gente olha nesse negócio aqui? Primeira coisa que você olha nesse resultado? Alguém dá uma luz aí pra gente. Tabela, um monte de número, um monte de coluna, um monte de não sei o que. Qual é a primeira coisa que eu olho nisso tudo? Valor de P, por quê? Porque você não quer basear suas conclusões no acaso, certo? Então é importante, primeira coisa, eu tenho evidência para isso aqui? Beleza. Porém, quantos valores de P tem aí? 3? Vamos contar. 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Tem 5 P's aí nessa tabela. Qual é o primeiro que você vai olhar? Qual deles você olha primeiro? Diga. Uhum. Ok. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Diga. Diga. Hum. Hum. Ah. Geralmente esse é o caminho, né? Mas para você entender isso claramente, você precisa lembrar qual é a diferença. Qual é a diferença? O que esses P's aqui estão falando para você, aqui em cima, ó, dos preditores, e o que esse P aqui embaixo está falando para você? Qual é a diferença? Beleza, é isso. Vamos tentar falar de uma forma mais próxima da terminologia que a gente está usando aqui. Este P que você está vendo aqui embaixo, este P
é um teste global. Este aqui é um teste da parte combinada do seu modelo. Lembra que eu falei que agora ele tem duas partes. Tem sumários que me falam sobre o conjunto dos preditores e você tem sumários que me falam sobre preditores individuais. Esses aqui em cima estão dando informações sobre os preditores separadamente, tá vendo? Agora, isso aqui embaixo está me falando do conjunto dos preditores. Então, esse P aqui é um teste global que os estatísticos chamam, que é baseado na estatística F, e você pode ver aqui que ele fala F Statistic, tá vendo? 83,77. O que significa esse valor da estatística F aqui, 83, não sei o que? Nada, tá? Lembra? Nada, é só um laranja. Para quê? Para chegar nisso aqui, ó. Chegar no valor do P, tá? Tá vendo aqui que ele diz, ó, ele calculou esse valor da estatística F com base em 3 graus de liberdade aqui, tá vendo? 3 de 14 graus de liberdade, tá? Ele está informando para você o número de preditores que você utilizou, tá? E aí o P é 3,4 elevado a vezes 10 elevado a menos 9. Então é 0,0000009 vezes 3, 4, 9, tá? Então, em geral, o que a gente olha primeiro? A gente olha isso. Oi, diga. Se eu quisesse escrever isso como a gente escreve com a notação matemática, né? O que a gente está acostumado é a notação matemática, que é vezes 10 elevado a menos alguma coisa, que é potência de base 10, né? Quando é que a gente usa isso? Quando você está falando de números muito pequenos, geralmente, né? Porque se for um número pequeno, 0,0000, você vai ter que escrever uma coisa enorme. Então, por isso, converte em potência de base 10. Aqui é a mesma coisa, tá? A diferença é que ao invés de o computador botar um 10, ele bota um E. Por quê? Não sei, tá? Eu tenho que estudar a história da ciência da computação para saber por que ele bota o E. Eu não sei exatamente por que ele usa um E. Mas esse número aqui, ó, que ele está mostrando aqui, em potência de base 10, seria a mesma coisa que 3,49 vezes 10 elevado, aí não é potência, lembra? Elevado é o circunflexo, elevado a menos 9, tá? A mesma coisa. Que é a mesma coisa que 0,000, tá? 3. Beleza? Então, em outras palavras, toda vez que aparecer esse ezinho aqui, ezinho menos não sei o que, você já sabe que é um número muito pequeno, tá? Aí para você saber, você já sabe, o número minúsculo, é zero quase, tá? Então, na prática, você pode ler assim, tem um ezinho menos não sei o que, tá, então eu já sei que é quase zero. Você vai pegar essa casinha decimal aqui e vai andar 9 vezes, né? Então ele está 3,49 vezes 10 a menos 9. Então você quer saber quanto zero tem na frente? O ponto está aqui, né? Então você vai sair daqui e vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tá bem aqui. Tá? Mas na prática a gente não faz isso, tá? Eu vou escrever quanto zero, tá? Não interessa, é um número muito pequeno. Né? É quase zero. Beleza? Isso, se você quer converter se você converter isso em um percentual, né, para ficar numa probabilidade de 0 a 100%, vai continuar minúsculo, percebe? Você vai cortar dois zeros aqui, né? Multiplicar por 10 tira 1. Se multiplicar por 100, é a partir de onde está o ponto, tá? O ponto está bem aqui, né? Então é menos 9, você vai andar para a esquerda o número de casas que estiver indicando o exponente lá. 9 vezes, no caso. Aí multiplicar para 100, você vai andar 7, mas continua sendo praticamente zero, tá? Beleza? Então, o primeiro P que você olha é realmente esse aqui, tá? Porque esse aqui é um teste global. Mas o teste global está testando o que exatamente? A hipótese nula que a estatística F está testando com essa coisa aqui é qual? Ele está testando assim, ó. Ele está testando a hipótese nula de que o seu modelo, tudo que ele explica por acaso. Então, o que você quer saber com esse teste é se o seu modelo explica alguma coisa da sua variável dependente além do esperado ao acaso. Como mede isso? Com R quadrado, você já viu, né? Então, se você prestar atenção,
quem é muito fanático, tá? Pelas fórmulas, depois dá uma olhada na fórmula da estatística F, que você vai perceber que ela compartilha vários elementos com a fórmula que você usa para calcular o R quadrado. Por quê? Porque o conceito, né, a ideia que ela está tentando representar quantitativamente é essa, é de variação explicada. Por que é útil usar um teste global agora? Por que eu preciso disso? Por que eu não posso olhar simplesmente direto aqui? Porque quanto mais preditores você enfia no seu modelo, na sua regressão múltipla, maior é a chance que eles vão explicar alguma coisa, mas não é porque eles estão explicando de verdade, é simplesmente por puro acaso. Para você entender isso, basta você pensar assim, ó. Imagina que você pega uma variável aleatória qualquer. Uma variável, um preditor aleatório que não tem nada a ver com a sua variável dependente, não tem efeito real nenhum. E você bota no seu modelo. Qual é a chance que você acha que o coeficiente, a inclinação, valerá exatamente zero? Qual é a chance de você pegar qualquer variável, qualquer tem efeito ou não tem efeito, tanto faz, botar no seu modelo linear e a inclinação será exatamente igual a zero? Qual é a chance disso acontecer? Quando é constante o valor da variável dependente. É, quando ela for constante. Mas quando vai ser exatamente igual a zero? Sabe quando isso vai acontecer no mundo real? Nunca! Exatamente. Veja, 0,00003 é um número muito próximo de zero, correto? Mas não é zero. Zero é isso aqui, ó. Se você tiver isso aqui, não é zero. Se você tiver isso aqui, ó, não é zero. Se você tiver isso aqui, ó, isso aqui não é zero. Ah, é quase, mas não é zero. Isso aqui é quase zero, mas não é zero. Então, qual é a chance de você ter inclinações estimadas numa regressão múltipla, ou um modelo linear em geral, que são exatamente iguais a zero? É praticamente zero também, tá? Pode ser minúscula, mas não será zero. E, inclusive, pode ser valores maiores que zero, por acaso. Lembra? Porque coisas improváveis acontecem. Surgiu por acaso na sua amostra. É, mas surgiu. Você viu, né? Quando você criou lá a distribuição nula, aleatorizando lá para ver o que acontecia com a inclinação, você viu que às vezes, por acaso, a inclinação pode ter um valor um pouco maior. É improvável, mas pode acontecer, né? Então, exatamente essa é a ideia aqui. Bom, então, se eu sei que mesmo quando preditores não têm efeito nenhum, a inclinação não necessariamente é zero, ela pode ser um valor maior, nem que seja por acaso. Então, mesmo que eu bote preditores que não tem nada a ver com a minha variável dependente no modelo, eu sei que naturalmente a tendência é que eles vão explicar alguma coisa. Nem que seja uma sujeirinha, mas por acaso. Então, se você bota mais um preditor, a tendência natural é que ele vai explicar uma sujeirinha, tá? Bota outro preditor, ele vai naturalmente tender a explicar mais uma sujeirinha. Bota outro preditor, ele naturalmente vai tender a explicar mais uma sujeirinha. Porém, ele está explicando isso por quê? Por acaso. Porque ele não tem nenhum efeito real de fato. Isso está simplesmente aparecendo no seu resultado por erro de amostragem. Por essa variabilidade natural que ocorre aleatoriamente quando você coleta uma amostra de qualquer coisa com a qual vocês já estão bem familiarizados, né? Então, por isso, é perigoso você simplesmente olhar para o valor do R quadrado e dizer está explicando tantos por cento. Ou você simplesmente confiar cegamente nesse número, porque você sabe que ele sempre pode estar explicando um tantinho por acaso. Então, com base nisso, e considerando que o risco disso acontecer aumenta quanto mais preditores você coloca no modelo, então a partir de agora a regressão múltipla diz assim, então eu quero me resguardar disso. Eu quero ser cautelosa, para não ficar simplesmente enfiando um monte de preditores aleatórios aqui que não tem nada a ver e parecer que eu estou explicando alguma coisa, mas na verdade eu não estou explicando nada. Então aí entra o teste F, ou teste baseado na estatística F, também chamado teste global, tá? Que é esse resultado que ele está mostrando para você. Então ele está falando assim, ó, P igual a 0,0000, então ele está dizendo, então a chance deste modelo, desta regressão múltipla, ou seja,
de todos esses preditores combinados, tá? Ele não está falando de nenhum em particular. Essa aqui é a variação explicada por todos os preditores juntos, combinados, tá? Então ele não discrimina em fulano, tá? O boi, desmatamento. Quem fala isso aqui são os resultados dessa tabela de cima, tá? Aqui é todo mundo junto. Então a chance desse modelo estar explicando 94% da variação observada no CO2 por acaso é minúscula, tá? É 3,4 vezes 10 a menos 9. Ah, então, beleza. Então faz sentido eu interpretar esses resultados. Tá? Entendeu a ideia? Então é por isso que, normalmente, a primeira coisa que a gente interpreta é isso, tá? Essa parte de baixo aqui, ó. Que é curioso, né? Porque o R, ele monta a tabela de resultados de modo que essa é a última coisa que aparece no resultado. Primeiro ele mostra resíduos que ninguém quer saber e no final ele mostra o teste global, que é a primeira coisa que você quer ver. Ele meio que botou de cabeça para baixo o resultado, sei lá por que eles decidiram assim, mas anota aí para você não esquecer, tá? Geralmente a gente olha primeiro o teste global. Esse modelo explica alguma coisa além do esperado ao acaso? Se sim, ótimo, faz sentido interpretar. Se não, nem faz sentido, como o Carlos falou, né? Se isso aqui, ó, P igual a 0,3, tá? 0,5, então esse todo o resto aqui que eu faço com isso, você joga fora, tá? Isso não quer dizer nada. Obviamente pode ser útil você relatar os resultados numéricos, né? Você vai escrever um trabalho, um artigo, né? Não, olha aqui, o resultado foi esse, tá. Mas aí você já sabe que não faz sentido mais interpretar inclinações, tá? Testes parciais, não faz mais sentido, porque o teste global já está dizendo para você, olha, a chance disso aí ter aparecido por acaso é grande, tá? Então cuidado, a incerteza é grande. Beleza? E aí agora você pode entender melhor também por que tem esses dois valores aqui muito parecidos, porém não idênticos. Do lado esquerdo ele fala assim, ó, multiple r squared, o r quadrado múltiplo. Lembra que eu tinha falado para vocês que o coeficiente de correlação costuma ser representado pela letra R, R minúsculo? Então é assim, né? R, correlação, minúsculo. Aí o R quadrado é o coeficiente de determinação, ou variação explicada. Mas aqui, percebe que ele está usando o R maiúsculo no R, né? Ele bota um R maiúsculo. R maiúsculo ao quadrado. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Faz diferença R ao quadrado minúsculo, R quadrado maiúsculo? Na prática não, tá? Na prática é exatamente a mesma coisa. Porém, por convenção, que lembra que os estatísticos gostam de convenções e de dar nomes diferentes para a mesma coisa. Então, por convenção, eles fazem assim, ó. Quando é R minúsculo, é porque você só tem um preditor. É uma regressão simples, tá? Quando é maiúsculo, aí eles chamam de coeficiente de determinação múltipla, tá? Tá vendo que ele chama aqui, ó, multiple r squared. Tá? Aí por quê? Porque você tem vários preditores, tem 2 ou mais preditores, então é regressão múltipla, tá? É só essa a diferença, tá? É só isso. Mas o conceito e como calcula é exatamente a mesma coisa, tá? Então você poderia usar só uma letra para representar. Por convenção, usam essas duas. Você pode encontrar essas duas terminologias. Mas o R não faz essa diferença. Você viu que quando você faz com um preditor só, ele mostra exatamente do mesmo jeito, né? R quadrado múltiplo, mesmo que não seja múltiplo, ele diz do mesmo jeito. Então, tá, na prática, tanto faz, tá? Meio que tanto faz. Só se for um estatístico muito purista que vai brigar com você por causa disso. Mas na prática é a mesma coisa. Mas você está vendo que aqui do lado direito aparece um outro R quadrado, que ele chama de R quadrado ajustado. 0,93. O R quadrado múltiplo, que a gente poderia talvez pensar como não ajustado, né?
0,94. Então você também já está vendo que, nossa, é praticamente a mesma coisa. Nesse caso nem faz diferença. Mas qual é a diferença? Qual seria a diferença? Alguém tem ideia aí de qual é a diferença? Ajustado pelo quê? Ou ajustado para o quê? Tem a ver com aquela padronização? Tem a ver com o quê? A padronização? Não, não tem a ver com padronização. Tem a ver com o número de preditores que você botou no modelo, tá? Por quê? Por causa dessa historinha que eu acabei de falar para vocês, tá? Anota para você não esquecer, tá? Uma variável preditora pode explicar alguma coisa, nem que seja por acaso. Então, quanto mais preditores você adiciona ao modelo, maior tende a ser o R quadrado, mesmo que eles não tenham efeito real nenhum. Então, o que é o R quadrado ajustado? Ajustado para o número de preditores. Então ele faz assim, ó, preditores. Ele faz assim, ele dá um desconto, entendeu? Ele dá um desconto. Se você botar mais um preditor, desconta mais um pouco. Por quê? Porque eu sei que você vai estar inflando o R quadrado com uma sujeirinha explicada totalmente por acaso. Bota mais outro preditor, desconta mais um pouco. Bota mais outro preditor, desconta mais um pouco. Exatamente, exatamente. Por quê? Porque ele sabe que parte dessa variação explicada não é explicada de fato, é só erro de amostragem. Surgiu por acaso. Então é simplesmente um desconto. Tá? E quanto mais preditor você enfiar aí, maior vai ser o tamanho desse desconto. Para te dar uma medida mais realista, entendeu? A ideia é você ter uma medida mais realista da variação. Oi? É aumentar a precisão da medida da variação explicada. Mas um nome específico que os estatísticos dão para isso é para reduzir o viés. Eles dizem o R quadrado o original ele é enviesado. Por quê? Porque ele não depende só das relações reais. Ele depende simplesmente do número de preditores que você botar no modelo. E ele tem um viés para mais. Ele tende a aumentar, mesmo que não explica nada de verdade. Então a ideia do R quadrado é tirar esse viés para que ele sempre, em média, em geral, reflita a variação explicada real de fato. Independentemente de quantos preditores você botou no modelo. Tá? Então essa é a diferença. Então, se você fizer com um preditor só, e vocês já fizeram, depois olha lá no resultado de vocês de novo, das regressões simples, você vai perceber que, em geral, tanto faz, tá? R quadrado ou R quadrado ajustado. Se você só tiver um preditor, tanto faz, tá? Porque é só um preditor, então o número é constante de preditores e não faz a menor diferença. Faz diferença quando? Quando tem mais de um preditor e faz mais diferença quando? Quando tem muitos preditores. E quanto mais preditores, mais vai fazer diferença. Tá? Então, em geral, se você estiver usando regressão múltipla com muitos preditores, naturalmente você vai querer olhar mais esse R quadrado aqui, tá? Por quê? Porque você sabe que esse aqui tem uma tendência natural a um viés parecer maior do que realmente é. Ele tende a superestimar a variação explicada. Tá? Se você tiver um ou poucos preditores, na prática você vai notar que não faz muita diferença. Olha aqui, por exemplo. Tem 3 preditores, olha o valor. Se você pegar o R quadrado ajustado e arredondar, vai dar o que? Exatamente igual esse aqui, né? 0,94. Então, tanto faz, tá? Faz mais diferença quando tem muitos preditores. Beleza? Aí agora que você tem interpretado esses resultados globais, então tem evidência que esse modelo aí faz algum sentido, né? Tá. Então agora, naturalmente, você já sabe, né? Agora faz sentido você olhar isso aqui, ó. Isso aqui,
Isso aqui. E isso aqui, os seus preditores individuais, os efeitos independentes dos preditores, tá? Mas a primeira coisa é sempre o quê? Medida de incerteza, do mesmo jeito. Boi, P 0,86. Tem evidência de efeito independente do boi sobre emissão de CO2? Sim ou não? Tem evidência? Sim ou não? Professor, por esse resultado, eu vejo como fraca a evidência. 0,86, né? 0,86 é quase 1, tá mais perto de 1 que de 0, concorda? Aí nota que o R ele te ajuda com os asteriscos. Já percebeu isso, né? Toda vez que aparece asterisco, significa que é menor que 5%, ou 0,05. Ó, ele nem botou estrelinha nenhuma aqui, tá vendo? Ele já te ajuda, que é pra você perceber isso rapidamente. Tá, então não tem nenhuma evidência de que boi tem um efeito independente com base neste modelo, tá? Não tem nenhuma evidência de efeito independente de boi. Mas é importante você lembrar do efeito independente, dessa ideia de efeito independente. Boi não tem efeito independente de quê? Dos outros preditores que você colocou no modelo, que você está controlando. Então, quando eu controlo o efeito direto, independente do desmatamento e dos veículos, sobra alguma coisa explicada só pelo boi? Não, não tem efeito nenhum. Ah, tá. Então aquela relação que apareceu lá no começo, lembra? Olha, quanto mais boi, mais emissão de CO2. Você não estava controlando nada, né? Viu como faz diferença? Agora que você controlou outros preditores esperados da emissão de CO2, aí percebe que a sua conclusão muda drasticamente? Ah, então parece que não é o boi. O que é então? Bom, parece que é desmatamento, né? Que olha o tamanho do efeito de desmatamento. Se você excluiu os veículos do modelo, você também viu que o desmatamento tinha evidência muito mais forte do que o boi, né? E a variação explicada já era um valor bem alto. Eu não lembro de cabeça quanto era, mas já era um valor bem alto, né? Aí agora o desmatamento continua tendo evidência forte de um efeito de desmatamento e quando você adiciona mais um preditor, que é a frota de veículos, aí também aparece um efeito independente dos veículos. Um efeito de veículo independente do desmatamento e independente de boi, percebe? Então agora é isso que esses resultados dizem para você, tá? É o efeito deste preditor independentemente ou descontando os efeitos dos demais preditores ou controlando os efeitos dos demais preditores. Se eu pudesse manter esses outros preditores constantes, qual seria o efeito do boi sozinho? Nenhum. Se eu pudesse manter esses outros preditores constantes, qual seria o efeito do desmatamento sozinho? Ah, ele teria um efeito. Com essa inclinação aqui, ó. 0,71, tá? 0,71 o quê? Mesma unidade de antes que você já sabe, tá? 0,71 milhão de toneladas de CO2 para cada milhar de hectare que você desmatar a mais, tá? Ou se for um milhar de hectare a menos, vai diminuir, né? E aqui o veículo também tem efeito independente. Então, lembra que no mundo real, né, você fazer um experimento para manter essas coisas, esses outros fatores constantes, para tentar isolar ao máximo só o efeito de um deles, seria muito complicado, né? Como é que eu vou manipular os estados brasileiros? Vou obrigar as pessoas a usarem a mesma quantidade de veículos e todo mundo tem a mesma quantidade de boi para eu ver só qual é o efeito do desmatamento. É impossível, né? Mas a regressão múltipla, ela te dá esse super poder, que é o quarto superpoder da estatística. Lembra que eu falei no começo que tinha 3 superpoderes? Que é explicar, prever e controlar fenômenos naturais. A regressão múltipla, ou o modelo linear, com essa capacidade de adicionar mais preditores e quebrar as correlações entre eles para identificar seus efeitos independentes, ela te dá o quarto superpoder da estatística, que é revelar padrões ocultos, que agora você consegue enxergar além das correlações simples. Tá? Desde, é claro, que você tenha uma hipótese e um delineamento que te ajudem nisso. Né? Aí você está vendo como ela pode ser útil para responder perguntas do mundo real. E é por isso que cientistas usam
Direto esse negócio aí, tá? O método de análise estatística é o mais utilizado de todos. Porque é por causa desse superpoder, tá? Essa capacidade que você tem agora de enxergar para além do óbvio, tá? Para além de correlações simples. Agora você pode enxergar padrões ocultos que seriam muito difíceis ou impossíveis de enxergar de outra forma. Lembre-se sempre de olhar os gráficos, tá? Vocês já fizeram os gráficos aí, eu não vou fazer agora de novo, mas lembre-se sempre de olhar os gráficos de regressão parcial e certifique-se de que os resultados numéricos que você está vendo nessa tabela batem com o que você está vendo no gráfico. Se o gráfico disser uma coisa ou sugerir uma coisa e você olha o número e ele sugere outra, possivelmente tem algum problema, tá? Então, sempre fica desconfiado. É sempre importante fazer essa checagem. O número bate com o gráfico bate com o número. Beleza. Se não, diga. É, a ideia aqui é que a gente está fazendo. Percebe que a gente está fazendo, na verdade, três perguntas diferentes, né? O boi tem efeito independente do desmatamento e veículo? Desmatamento tem efeito independente do boi e do veículo? O veículo tem efeito independente do boi e do desmatamento? Então naturalmente, exatamente, como tem três preditores e você está querendo tentar isolar o máximo efeito de cada um, isso implica dizer que naturalmente você tem três perguntas diferentes. Então a sua discussão naturalmente também vai refletir suas perguntas, né? Então você tem três perguntas, você vai ter que ter uma discussão para responder cada pergunta. Uhum. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que os efeitos que você detectou, quais são os efeitos que você detectou aí? Quais efeitos foram detectados aí entre esses três preditores? Quem que tem efeito sobre a emissão de CO2? Aparentemente, desmatamento e veículos, correto? Então esse R quadrado, lembra que eu falei que ele é uma medida da variação explicada conjunta, combinada, né? Então, você pode dizer agora que os preditores que têm efeitos significativos nesse modelo explicam 94% da variação observada na emissão de CO2 entre estados. Então, isso aí é desmatamento em veículos juntos, tá? Uhum. Uhum. Não faz sentido nem olhar o resto. Exatamente. Quem já fez a nova aí alguma vez na vida? Alguém já usou a nova análise de variância? Alguém já usou a análise de variância? Então quem já usou análise de variância, você vai perceber uma familiaridade com esses resultados que ele está te mostrando aí, né? Por quê? Porque é a mesma coisa. Lembra que eu falei que é o modelo linear, tá? Lembra que você faz a nova, aí ele faz um teste, ele usa uma estatística para fazer um teste global, correto? Pergunta que a nova faz, né? Tem alguma diferença entre esses grupos? Ele não diz para você onde está a diferença, ele pergunta, tem alguma diferença? Quando ele faz essa pergunta, o que ele está perguntando de verdade? Ele está perguntando se o modelo explica mais variação que esperado ao acaso. Né? Porque se sim, quer dizer que a variação entre grupos é maior que dentro do mesmo grupo. Aí, qual a estatística que a nova usa? Estatística F. Então, o que a nova está fazendo? A nova está literalmente fazendo isso aqui. Ó. A nova é uma regressão múltipla. Tá? É a mesma coisa. Não vou mostrar os detalhes da matemática aqui, tá? Mas se você for olhar em detalhes, mas você vai ver que é exatamente a mesma coisa. Diga.
Ah, tá. Uhum. Uhum. Tá, então, bom, tamanho da amostra é questão de delineamento, correto? Então isso a gente conversa lá na disciplina de estatística experimental. Porém, como estamos falando de questões envolvendo várias relações que você quer investigar, então naturalmente nós caímos nesse ponto, porque como eu falei para vocês, quanto mais relações você quer investigar, mais informação você precisa. Por quê? Porque para o mesmo tamanho de amostra, quanto mais preditores você enfia no modelo linear, maior incerteza associada à estimativa de cada coeficiente. Então você pode pensar assim, ó, se você tem uma mesma quantidade de informação, quanto mais relações você quer extrair, você quer arrancar dessa quantidade de informação, você está literalmente fatiando essa informação, está diluindo ela para conseguir medir cada relação separadamente. Então, se você quer olhar relações de mais para uma amostra de menos, o resultado natural é que vai ter uma quantidade muito pequena de informação para cada relação que você quiser olhar, correto? Então você vai fatiar tanto, você vai diluir tanta informação, que você corre o risco de não enxergar relação nenhuma, mas não é porque elas não existem. É porque você tem pouca informação, a sua amostra é muito pequena para o número de perguntas que você quer responder. Então os estatísticos chamam isso de erro tipo 2. Já ouviu falar isso? O que é o erro tipo 2? Não consegue detectar um efeito, mesmo que ele exista. Por quê? Por que isso acontece? Principal causa, tá? Porque a amostra é muito pequena. Tá? Então eu vou colocar os 3 principais motivos aqui. Por quê? Primeiro motivo. Porque a amostra é muito pequena. Segundo, mas é só da amostra que depende? Não. Depende basicamente de 3 coisas, tá? Primeiro, a amostra é muito pequena, isso já vai ter um efeito. Qual é o efeito? Vai ficar mais difícil. Então, quanto mais, melhor. Não precisa ser uma amostra gigantesca? Não, vou falar depois, tá? Não precisa ser uma amostra enorme. Tanto é que vocês já estão cansados de saber, né? A maioria dos trabalhos científicos não são feitos com amostras gigantescas, correto? Os artigos que você lê, você percebe que, né? Quem está com N1000 aí, N5000, não existe, tá? Existe, mas são exceções. Normalmente, cientistas trabalham com amostras na casa das dezenas, às vezes centenas, tá? Mais que isso, são situações excepcionais. Mas esse é um fator importante. Quanto maior a amostra, menor a incerteza. Segundo fator é o quê? Porque a relação é muito fraca. Então lembra que qualquer relação, independente do tamanho da amostra que você tem, qualquer relação no mundo real pode ser mais forte ou mais fraca. Os dados podem seguir mais fortemente a tendência, tá bem juntinhos, próximos da tendência. Ou eles podem estar mais espalhados. Quem mediu isso? O R quadrado, correto? Então, se a relação é mais forte, naturalmente é mais fácil detectar a relação. Se a relação é mais fraca, é muita dispersão, muito espalhamento dos pontos, naturalmente é mais difícil detectar uma relação. Então, se você está fazendo uma pergunta sobre uma relação que você já espera que pode ser uma coisa fraca, um padrão sutil, o que é que você vai fazer no seu delineamento? Como faz para aumentar a chance de detectar, de estimar essa relação, sabendo que ela pode ser fraca? O que você faz? Aumenta o tamanho da amostra, tá? Então percebe que é intuitivo? Aumenta o tamanho da amostra. Ah, quer dizer que eu não consigo mais medir a relação? Não, consegue, mas vai ser mais difícil. Logo, você já espera que vai precisar de uma amostra maior. E terceiro, que tem mais diretamente a ver com o que a gente está falando aqui, número de preditores e suas correlações. Eu juntei numa coisa só, mas você poderia pensar que são duas também. Número de preditores e suas correlações.
Por quê? Porque mais preditor significa preciso de mais informação, porque eu vou diluir a informação que eu tenho entre eles. Então, um trabalho, um projeto que quer responder uma pergunta com um preditor, intuitivamente precisa de uma amostra maior em geral, que um trabalho que quer testar o efeito simultâneo de 5 preditores. Tá? Quanto mais preditores, maior o tamanho da amostra que você vai precisar. E suas correlações, por quê? Porque se você tem preditores muito correlacionados, você já viu também que vai ser mais difícil quebrar a correlação entre eles e isolar o efeito de cada um. Se não tiver correlação entre preditores, aí é muito mais fácil. Tá? Para o mesmo tamanho de amostra, é mais difícil identificar efeitos independentes quando as correlações entre os preditores são muito fortes. Não, mas eu quero realmente testar esses efeitos dessas variáveis, que eu sei que são fortemente correlacionadas. Eu sei que elas são, mas eu quero separar o efeito delas mesmo assim. O que você vai precisar fazer então? Como faz? Alguma ideia? Bom, você pode fazer um experimento, né? Se você puder, você pode fazer um experimento. Na natureza eu sei que essas variáveis são muito correlacionadas, então eu não consigo separar bem o efeito delas. Mas se eu fizer um experimento controlado, talvez eu consiga. Eu mantenho uma constante e vario só outra, e vice-versa. Pronto, resolvi. Ah, eu não posso fazer experimento. Ah, então você vai precisar de mais informação para conseguir separar os efeitos. Logo, o que você pode fazer? Você pode aumentar o tamanho da sua amostra. Então percebe que para os principais problemas que a gente tem de delineamento sobre a nossa capacidade de detectar uma relação, o remédio é o mesmo, percebe? Qual é o remédio? Aumenta o tamanho da amostra. Por quê? Porque a amostra é de onde vem essa informação. Se você tem uma amostra maior, você tem mais informação, tá? Então, se você perguntar assim, tá, mas tem uma regra geral que eu posso seguir? Eu preciso aumentar o tamanho da amostra, mas aumentar quanto, tá? Não tem um número mágico. Por quê? Porque percebe que depende de várias coisas. Não depende só do tamanho da amostra. Depende se a relação é mais forte ou mais fraca. Depende se são um ou vários preditores. E depende se os preditores são correlacionados ou não. Se qualquer uma dessas coisas mudar, automaticamente o tamanho da amostra que você precisa para detectar esses efeitos muda. Então, por isso, não existe nenhum número mágico, tá? Depende de qual é o sistema, as relações específicas que você está investigando. Porém, em geral, com base em estudos de simulação, né, tamanho mínimo de amostra que eu preciso em situações realistas para detectar relações que, em geral, não são muito fortes, tá? E considerando que eu possivelmente estarei interessado em vários preditores e que possivelmente pode haver algumas correlações entre eles, desde que elas não sejam muito, muito fortes, muito altas. Então, estatísticos simulam situações, né, dados com uma estrutura conhecida, seguindo esses padrões gerais, que é o que a gente espera mais ou menos ver no mundo real, tá? E aí, com base nisso, eles sugerem assim, ó, em geral, bem geral, tá? Dependendo da situação, pode ter recomendações mais específicas. Mas, em geral, tenta coletar pelo menos, tá? Não é exatamente, é no mínimo 10 unidades amostrais por parâmetro que você quiser estimar ou por relação que você quiser investigar, para você ter alguma chance de detectar esses efeitos caso eles existam. Mas é no mínimo, por quê? Porque se a relação for mais fraca, aí talvez já não vai ser o suficiente. Se as correlações forem muito fortes, aí talvez já não vai ser suficiente, tá? Então, é no mínimo. Então você vai fazer um trabalho que você está interessado em testar o efeito de 5 preditores ao mesmo tempo. Com base nessa regra, qual o tamanho mínimo da amostra que você precisaria coletar? 5 preditores, 10 para cada um, 50 unidades amostrais. No mínimo, tá? No mínimo. Se você puder coletar mais, colete. Para quê? Para você não cometer o erro tipo 2, tá? Para você não cair aqui. Aí essa ideia aqui,
essa ideia de capacidade de detectar um efeito ou uma relação que realmente existe, é o que os estatísticos chamam também, na literatura você vai ver, eles chamam isso de poder, tá? Poder estatístico. Aí, em inglês eles chamam de statistical power, né? Já ouviu falar? Às vezes falam análise de poder, né? O que é isso? É para você saber quanto você consegue detectar um efeito caso ele exista. Então, a capacidade de detectar um efeito quando ele realmente existe, tá? Então a gente usa essas regrinhas, gente, essas regras para se nortear, tá? Eu quero ter uma prescrição mais específica, não, eu quero uma receita mais precisa para o meu trabalho, para essas perguntas, essas relações aqui que eu estou investigando. Tem como eu calcular o tamanho da amostra específica do meu trabalho? Tem. Se você for na internet, lá no Google, tá? Joga lá, calculadora de tamanho amostral. Vai aparecer um monte de sites, tá? Ele faz de graça para você. Tem um monte de site online. Só que para fazer isso, como eu acabei de falar, você vai precisar informar para ele qual é a força da relação que você quer medir. Qual é o tamanho das correlações entre os preditores que você quer testar. Você tem que dizer isso para ele calcular o tamanho da amostra ideal para você, tá? Aí você pensa, tá, mas se eu quero saber o tamanho da amostra para identificar esses efeitos, é porque eu quero saber como é que são esses efeitos, né? Eu não sei, se eu já soubesse, eu não precisava fazer esse trabalho, correto? Aí você vai calcular o tamanho da amostra e o computador pede para você, não, então me diz qual é a força dessa relação. Eu sei lá qual é a força da relação, se eu soubesse, né? Se eu soubesse, eu não precisava fazer esse projeto de pesquisa. Então, esse é o mundo real, tá? Então, o que você pode fazer, na verdade, é dar um chute, tá? Toda vez que falam, calcula o tamanho da amostra do seu projeto de pesquisa, é um chute do tamanho da amostra, tá? Porque você tem que saber de antemão como são mais ou menos as relações que você quer medir. Porque é com base nisso que a gente determina o poder estatístico de um teste ou de uma análise, tá? Sem saber isso, não tem como, impossível. Beleza? Perguntas sobre. Então agora nós temos uma visão geral, porém também em detalhes sobre o tipo de resultado que vocês. De resultados numéricos, né? Das análises que vocês fizeram e provavelmente farão. Então, em geral é isso, tá? Em geral é isso aqui que você vai encontrar. Nas suas análises, provavelmente você vai se deparar com uma coisa muito parecida, se não idêntica a isso aí. E resultados de análises estatísticas em geral são isso, tá? Não tem muita diferença, não. Claro, como sempre, existem situações excepcionais, né? Alguma coisa pode ser um pouco diferente, mas em geral todas têm a mesma cara. Inclusive as funções do R para diferentes tipos de modelos lineares que você pode fazer, todos têm essa mesma cara. Ele monta a tabela mais ou menos do mesmo jeito, então mesmo se você em algum momento precisar usar alguma coisa um pouco diferente, a cara do resultado vai ser basicamente a mesma. Vai ser tipo isso aí. Certo? Então, pergunta importante, lembrando sobre o que a gente já falou. Olha esses coeficientes aqui, que são as medidas, né, as medidas da inclinação aqui, da relação entre emissão de CO2 e cada um dos preditores. Então você tem uma para o boi, você tem uma para o desmatamento, você tem uma para veículos. Qual a unidade dessas inclinações? Pega aqui a inclinação do desmatamento, por exemplo. 7,18 vezes 10 elevado a menos 1, tá? Ou seja, a gente pode arredondar para ficar mais fácil de ver, né? Vou usar aquele comando round para arredondar para duas casas decimais. Arredonda os coeficientes. Aqui, ó. Intercepto, menos 5,23. Boi, menos 0,12. Desmatamento, 0,72. Veículo, 0. Arredondado ficou 0. Não é 0, tá? Tá vendo que o veículo é um número bem pequeno. Vezes 10 é menos 6, tá? Mas é um número tão baixo que quando arredonda para duas casas decimais, vira 0.
Qual a unidade desses coeficientes aí? 0,72 o quê? Menos 0,12 o quê? Menos 5,23 o quê? Tonelada de CO2 por veículos, tonelada de CO2 por veículos, ou tonelada de CO2 emitido por área desmatada. Exatamente. Lembra que as inclinações ficam sempre nas unidades das variáveis que você usou para medir relação, né? Então, 0,72 é o que? Milhões de toneladas de CO2 por milhar de hectare desmatado, correto? Veículo, toneladas de CO2, milhões de toneladas de CO2 por veículo, né? Porque é o número de veículos, então a unidade é um veículo por veículo. Boi, mesma coisa, por cabeça de gado. Como faz para comparar essas inclinações entre si? Como eu comparo milhões de toneladas de CO2 por hectare com milhões de toneladas de CO2 por veículo ou por boi? Não compara, né? Agora já é bem evidente para vocês. É difícil, né? Em unidades diferentes. De quantos bois eu preciso para construir um carro? Ou de quantos carros eu preciso para representar um hectare de vegetação desmatada? Não faz muito sentido, correto? Então lembra aquela ideia, mas e se a gente pudesse padronizar os coeficientes de modo que eles ficam numa mesma escala universal? Eu posso compará-los muito mais facilmente e aí eu posso ganhar uma informação a mais de todo esse resultado aí. Porque lembra que o R quadrado me dá uma medida da variação explicada total, né? O global, combinando os efeitos todos que tem no modelo. Mas se eu quisesse falar, olha, qual desses efeitos aqui é mais forte ou mais fraco? Talvez poderia comparar as inclinações entre eles, né? Só que elas estão em unidades diferentes, então é difícil. Como faz para padronizar os coeficientes? Já sabe, né? Então a gente pode padronizar as variáveis, lembra? Para aquela escala comum, universal. Qual a escala? Escala dos desvios padrões. E aí, talvez fica mais fácil a gente comparar os efeitos e falar: olha, esse efeito aqui é mais forte, ou esse efeito é mais fraco. Ou esse efeito aqui é tantas vezes maior do que esse outro efeito. Diga. Os coeficientes. De modo que a gente possa falar, compará-los entre si, né? E dizer coisas como o efeito do desmatamento é tantas vezes mais forte que o efeito dos veículos, por exemplo. Ou vice-versa, tá? Então, como é que a gente faz? Já sabe, né? Padrões das variáveis. Mas antes, é útil nós utilizarmos aquela ideia que a gente conversou no primeiro dia lá da disciplina, lembra? Que você pode representar suas hipóteses, né? As hipóteses que você tem para suas perguntas de forma muito simples, porém intuitiva, se você utilizar um esquema visual, que é o que nós chamamos o fluxograma, né? Que representa quais são as relações esperadas com base na sua hipótese. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Nossa variável dependente, que é o que a gente quer explicar lá no final, é a emissão de CO2, correto? Então, vou aumentar um pouco a fonte aqui. Emissão de CO2. E nós temos esses três possíveis preditores, que são o desmatamento anual, nós temos o tamanho, o número de veículos, né? Número de veículos. E nós temos cabeças de gado, tamanho do rebanho bovino. Então nós podemos representar as relações que nós esperamos observar entre essas variáveis usando setas, lembra? De uma forma bem simples, né? Com fluxograma, onde as variáveis, a gente escreve o nome das variáveis, são nomes, e as relações entre elas a gente representa com setas. Então,
Eu acho que o desmatamento pode afetar a emissão de CO2. É a emissão anual aqui também, né? Emissão anual de CO2. Então eu desenho uma setinha aqui, ó. Vou aumentar o tamanho dela. Aumenta a espessura. Eu acho que o número de veículos também pode afetar a emissão anual de CO2. Nós também achávamos que cabeças de gado poderiam afetar a emissão de CO2, correto? Nossa hipótese original, né? E além disso, vocês mesmos falaram, né? Não, mas a gente também pode esperar que deve ter alguma relação entre desmatamento e gado, né? Porque precisa desmatar para abrir o pasto, né? Então a gente também podia esperar essa seta aqui, ó. Talvez cabeças de gado tenham algum efeito sobre o desmatamento anual. Pode ter alguma relação entre gado e número de veículos? Algum efeito? Algum tipo de causa e efeito entre esses dois? Alguém acha que poderia ter alguma relação aqui? Não, só se fosse negativa, no sentido de que grandes centros urbanos têm mais carro e Ah, talvez. Mas aí percebe que não é porque gado afeta veículos, nem porque veículos afeta gado, correto? A gente poderia talvez imaginar alguma coisa assim, né? Talvez a industrialização, né? O estado é mais industrializado ou menos industrializado, né? Ou mais urbanizado ou menos urbanizado, também poderia ser. Mas a industrialização que está mais diretamente ligada à atividade econômica, né? Quem sabe? Aí estados mais industrializados têm menos gado, porque a economia é mais baseada em indústria e menos em agropecuária. Então, a industrialização afeta quanto o gado tem. E a industrialização também talvez afeta o número de veículos, né? Porque é mais industrializado, mais urbanizado, então produz mais veículos, as pessoas consomem mais veículos, né? Talvez a gente poderia pensar numa coisa assim, tá? Então talvez poderia haver uma relação entre cabeças de gado e número de veículos, mas não porque uma coisa afeta a outra, percebe? É difícil, né, a gente imaginar. Não uma setinha sim, mas talvez uma correlação entre os dois, porque ambos respondem a um mesmo fator comum, a industrialização, ou urbanização, alguma coisa do tipo. Tá? Beleza, poderia ser. Mas a gente não mediu isso, não tem variável sobre isso, tá? Então, vou cortar fora, mas aí vocês já estão ligados, né? Que é uma possibilidade. Beleza. Então, olha esse esquema que a gente desenhou aí. Você percebe que algumas setas saem de uma variável e vão direto para outra, correto? E outras setas saem de uma variável, vão para outra, e dessa variável elas seguem para mais uma outra. Então aqui, ó, essa seta sai direto do desmatamento para emissão. Essa seta aqui, ó, sai direto do gado para emissão. E essa seta sai direto do número de veículos para emissão. Então isso aqui, essas setas diretas, os estatísticos dizem assim, ó, esses são os efeitos diretos. Tá? São os efeitos diretos. O que são os efeitos diretos? Eles nada mais são que os efeitos ou independentes. Tá? São os efeitos independentes. Quando você faz a regressão múltipla para tentar isolar o efeito de um preditor sobre o outro, né? Olha, esse aqui tem um efeito independentemente desses outros. Quando eu controlo ou desconto o efeito desses outros. O que você está medindo, então? Você está medindo isso aqui. Você está medindo os efeitos diretos. Essa seta e essa seta. Mas será que pode haver efeitos indiretos também? Consegue enxergar algum efeito indireto nesse fluxograma? Consegue ver algum efeito indireto? Uma coisa que afeta a outra, que por sua vez afeta a outra. Então você percebe que, olha, cabeças de gado tem um efeito direto, segundo a nossa hipótese, tem um efeito direto sobre o desmatamento, correto? Correto.
Mas o desmatamento pode ter um efeito direto sobre a emissão anual de CO2, correto? Correto. Ah, então isso quer dizer que cabeças de gado talvez tenham um efeito indireto sobre a emissão de CO2, percebe? Por quê? Porque esse cabeça de gado mexer no desmatamento e o desmatamento mexer no CO2. Então, se você mexer aqui na cabeça de gado, indiretamente você está lá na ponta afetando o CO2, percebe? Ah, então isso aqui, os estatísticos chamam. Ah, então isso aqui é um efeito indireto. Por quê? Porque você precisa caminhar ao longo de alguns passos entre as setas para sair de uma variável até chegar a outra. Então, quaisquer variáveis que sejam conectadas no seu fluxograma podem ser conectadas de duas formas. Ou elas são diretamente conectadas, ou elas são indiretamente conectadas. Tem que passar por duas setas para sair do gado e chegar na emissão de CO2. Tá? Então, esses são os efeitos indiretos. Para deixar mais claro ainda, eu vou tentar desenhar com uma linha pontilhada aqui. Deixa eu ver se eu consigo. É aqui, ó. Aí eu vou pegar essa linha, pinta ela de preto. Aí eu vou deixar ela tracejada. Vou aumentar a espessura dela. Pronto. Então isso aqui é o efeito direto, efeitos diretos, e isso aqui é o efeito indireto. Aí nota que o nosso fluxograma está virando uma obra de arte agora, um desenho, né? Vários elementos. Tá? Então você vê, ó, aqui tem um efeito direto do gado para o desmatamento. Aqui tem um efeito direto do desmatamento para a emissão de CO2. Mas se eu sair daqui do gado, eu consigo chegar no CO2 se eu passar pelo desmatamento, né? Então esse caminho aqui, ó, que eu tenho que passar por duas setas, eu digo, ah, então isso é um efeito indireto. Então isso, percebe que isso é útil para nós, por quê? Porque isso nos ajuda a interpretar os nossos resultados. Agora você consegue perceber que quando você fala tal coisa afeta tal coisa, esse afeta sempre pode significar pelo menos duas coisas. Você está falando de um efeito direto ou você está falando de um efeito indireto? Com base no fluxograma, a gente consegue facilmente enxergar isso, né? Se a gente está, nossa hipótese é sobre efeitos diretos ou indiretos. Mas as setas só indicam se a gente acha que o efeito pode existir ou não, né? Como é que faz para saber se essas setas realmente existem no mundo real? Agora você já sabe, né? Usa o modelo linear, mede as relações entre as variáveis. Mas ele vai medir o efeito de cada variável em unidades diferentes, porque a inclinação de cada preditor está em unidades diferentes, lembra? Eu quero falar de todas essas relações aqui no meu fluxograma, da minha hipótese como um todo, de modo que eu posso comparar essas setas entre si. E eu posso falar, olha, esse efeito é mais forte, esse efeito é mais fraco. Como faz? De um jeito muito simples que você também já sabe, né? Você pode padronizar as variáveis. Porque o que vai acontecer? As inclinações do modelo serão automaticamente padronizadas para aquela escala de -1 a +1, correto? E aí agora o que você precisa fazer? Você pode rodar os modelos que são implicados pela sua hipótese, os modelos que você precisa criar para representar essa hipótese, para representar esse fluxograma. Você padroniza as variáveis e estima as relações. Ao fazer isso, no final você vai ter o quê? Você vai ter um numerinho, um coeficiente padronizado, lembra? Que a gente pode chamar de correlação, ou de coeficiente padronizado de regressão, mesma coisa. Você vai ter um numerinho numa escala padronizada que você pode botar nessa seta aqui, ó. Essa seta vale tanto. E essa outra aqui, essa seta vale tanto. E essa outra aqui, essa seta vale tanto. E essa também vale tanto. E todos agora estão na mesma escala. De modo que você pode compará-los todos entre si. Tá? Então é exatamente isso que vocês vão fazer agora. Pergunta: de quantos. Diga. Todas as variáveis, lembra? Lembre todas as variáveis.
Tanto a dependente quanto a independente ou as independentes, se tiver mais de uma, né? Então, sempre padroniza todas as variáveis. Então, com base nisso, olhem para esse fluxograma aí e pensem sobre isso. De quantos modelos, ou quantas regressões ou regressões múltiplas, nós precisamos para representar totalmente esse fluxograma? Quantos modelos e quais? Olha bem para essa figura. Olha de onde as setas estão saindo. Olha onde tem setas chegando. E pensa de quantos modelos nós precisamos para representar totalmente as relações nesse fluxograma. 5? Quais? Um modelo para cada seta? Poderia ser. Porém, por exemplo, olha a emissão de CO2. Quantas setas estão chegando aqui? Esse aqui é indireto, tá? Essa seta aqui, na verdade, não existe. É um efeito indireto. A gente pode pensar que esse efeito existe porque essa seta sai aqui e chega aqui, tá? Quantas setas estão chegando na emissão anual de CO2? Uma do desmatamento, uma de cabeças de gado e uma do número de veículos. Então tem 3, né? Então você poderia fazer assim, ó. Eu posso fazer uma regressão simples para testar o efeito do desmatamento sobre a emissão. Eu posso fazer outra regressão simples para testar o efeito do gado sobre a emissão. Eu posso fazer outra regressão simples para testar o efeito dos veículos sobre a emissão. Posso. Qual é o problema disso? Exatamente. Se você faz separado, você não está controlando as correlações entre os preditores, percebe? Então, se eu fizer uma regressão simples aqui, tá, mas eu não sei que desmatamento tem alguma relação aqui, ó, com cabeças de gado. Inclusive, eu tenho uma seta na minha hipótese dizendo que eu acho que isso afeta isso, né? Então, se eu fizer uma regressão simples aqui, como é que eu sei que essa seta realmente está me falando do desmatamento? Ou, na verdade, ela não está misturando essa seta do desmatamento com essa seta do gado? Porque eu sei que os dois estão relacionados aqui, ó. Então, eu não sei, né? Como é que faz? Regressão múltipla. Então, como é que faz para você saber quantos e quais modelos você precisa para representar a sua hipótese completa, o seu fluxograma completo? Você olha onde as setas estão chegando. Onde tiver setas chegando, significa o quê? Eu acho que essa variável sofre esses efeitos. Logo, isso é uma variável dependente. Logo, isso precisa de um modelo para representar. Onde tem setas chegando? Emissões de anual CO2 e desmatamento, né? Quantas setas chegam aqui? 3. Uma daqui e uma daqui. Então isso é uma regressão múltipla. Que vocês já fizeram, correto? Exatamente o que vocês já fizeram. Então eu preciso de uma regressão múltipla desse tipo. Preciso de um modelo linear desse tipo. CO2 em função de... Quais são as setas que estão chegando nele? Desmatamento mais boi mais veículos. Então, ao fazer esse modelo, automaticamente você já está testando todo esse pedaço do fluxograma, percebe? Essas 3 setas estão dentro desse modelo. Então, ao fazer isso, como vocês já fizeram, você automaticamente já testou esse pedaço todo. Qual é o outro pedaço? É esse aqui, ó. É onde tem seta chegando, né? Toda vez que tem seta chegando, significa que esse é outro modelo. Então, aqui tem uma seta chegando no desmatamento. Então, desmatamento é a variável dependente. Qual é o preditor? Cabeças de gado, porque a gente acha que o gado pode afetar o desmatamento. Ah, então para representar todo esse fluxograma eu preciso de 2 modelos. Um já foi. Qual é o outro? O outro é esse aqui, ó. Desmatamento em função do boi, gado, tá?
Então, ao fazer esses dois modelos, percebe que você tem um teste completo de toda essa hipótese? Legal, né? Mas para você interpretar o resultado mais facilmente, é bom padronizar os coeficientes para conseguir dizer quais setas são mais importantes, quais são menos importantes, ou quais setas têm evidência de fato e talvez quais setas, na verdade, não existem, não faz sentido estar na sua hipótese. Você refutou essa seta. Eu achava que tinha que ser feito, mas aí eu vi, opa, não tem evidência. Então, na verdade, no mundo real, essa seta não existe. Tá? Como faz para padronizar as variáveis? Me lembra? Scale, né? Se você fizer scale, automaticamente ele vai fazer isso. Então, posso fazer assim, ó, scale, CO2, em função do desmatamento? É, mas é do desmatamento padronizado. Então, scale do desmatamento, mais padroniza o boi, mais padroniza o veículo, tá? Isso é um modelo. E o outro modelo? Mesma coisa, tá? Vai padronizar tudo, para ficar tudo na mesma escala. Então, padroniza o desmatamento em função de padroniza o boi. Pronto, agora você tem dois modelos que descrevem totalmente essa hipótese completa, esse fluxograma completo. E ao estimar esses dois modelos, você terá coeficientes padronizados que você pode comparar todas as setas diretamente entre si, que vão te dar o quê? Os efeitos diretos, percebe? Os efeitos diretos. Mas ao saber os efeitos diretos, isso também te dá uma ideia de possíveis efeitos indiretos, que nós também podemos calcular. Tá? Então a sua missão agora é essa. Estima todos os coeficientes padronizados para todas as setas nesse fluxograma. Como? Tá aqui, ó. E no final a gente vai botar um numerinho em cada uma dessas setas, dizendo esse efeito é positivo ou negativo? E qual é o tamanho dele? Qual é a magnitude? Qual é a força do efeito? Além disso, esse efeito existe ou não existe? Tem evidência ou não tem evidência para ele? Se não tiver evidência, então talvez não faz nem sentido botar essa seta aqui, correto? Então a gente vem aqui, ó, corta lá fora, tá? Então essa é a sua missão. Você tem 15 minutos para fazer isso. Descobre quais são os valores, os coeficientes padronizados para cada seta nesse fluxograma. Se você quiser, você pode inclusive desenhar você mesmo aí o fluxograma, tá? Desenha o seu fluxograma, vai lá no R, roda os modelos com as variáveis padronizadas e vai anotando. Escreve aqui, ó, setinha vale tanto, essa setinha aqui, ó, vale tanto. Pode desenhar na mão, no papel, se você quiser, tá? Para você ter uma ideia mais clara. Monitores, estamos aí? Então, olha só. Estão vendo aí minha tela? Está compartilhando para vocês? Tá. Então, descobriram os valores dos coeficientes? Fala aí pra gente. Vamos completar nosso fluxograma. Primeiro, cabeça de gado, efeito sobre o desmatamento anual. Tem? Se sim, qual é o valor? Eu quero o valor dos coeficientes. Espera aí que a minha janela abriu sozinha aqui, já volto. Voltei. Preciso de coeficientes. Zero sete dois. Positivo ou negativo? Então, mais 0, português, né? Vírgula 72.
Vou botar aqui, tá? Beleza. E os outros? Mais 0,98. O que mais? O que mais? Falta duas setas. Falta duas setas. Alguém me fala os coeficientes, por favor. Qual? Qual? Menos 0,02. Tá. Veículos. Positivo? Mais 0,29. Beleza. Tem evidência para todas essas setas aí? Tem evidência para todas as setas? Olhou o valor do P lá, o teste de cada um? Todas elas existem. Sim? Ah, então fala aí pra mim, qual que não existe? Ah, então essa seta aqui não existe, né? Tá, então eu vou pintar ela diferente, tá? Eu vou pintar ela de cinza. Tá de cinza clarinho pra gente saber que, opa, essa aqui não foi suportada pelos dados, tá? Ah, então agora temos um fluxograma em que todas as setas possuem coeficiente padronizado, você pode compará-los diretamente. E isso dá uma medida para você do efeito direto ou do efeito independente de cada variável sobre outra que nós esperávamos, com base na nossa hipótese, certo? Então, cabeça de gado tem um efeito 0,72 sobre o desmatamento anual. Isso é forte ou é fraco, com base no que a gente conversou? Diga. Não, isso aí está dizendo para você qual é o efeito. Lembra que a gente já falou antes? Esse é o efeito controlando as outras coisas. Se você tirar as outras coisas, tirar algum preditor do modelo, aí já não é mais isso, é outra coisa o resultado, percebe? Não está mais controlando os demais preditores. Tá? Então lembre-se a ideia de controle de demais preditores. Por quê? Para minimizar o risco de confundir o efeito de uma coisa com o efeito de outra. Tá? Então, idealmente, se nós sabemos que pode haver algum tipo de confusão ou correlações entre preditores, nós queremos saber o resultado completo, controlando e não deixando o resto variar solto, tá? Então, por isso que a gente fez esses dois modelos, fez a regressão múltipla, que é para ter essa garantia de que nós estamos controlando os demais fatores. Então, 0,72, lembra que essa escala padronizada dos coeficientes agora é menos 1 até mais 1. Então, 0,72 você pode dizer, olha, é um efeito relativamente forte, né? Mais perto de 1 do que de 0. E é positivo. Então, quanto mais gado, maior taxa anual de desmatamento. Que era o que vocês já tinham visto, lembra? A gente já viu o gráfico, vocês já fizeram essa regressão simples, tá? A única diferença é que agora nós temos uma visão global de toda a hipótese, percebe? Com o fluxograma você consegue enxergar todo o sistema de modo sintético, de modo resumido, e você tem um numerinho que te ajuda a interpretar a magnitude ou a força relativa de cada efeito. Então, agora você consegue ter uma visão, em inglês eles chamam the big picture, né? A imagem grande, a imagem geral. Tá? Então você tem essa setinha aqui, não tem evidência de efeito direto de cabeças de gado sobre a emissão de CO2. Você também tem evidência de um efeito direto de desmatamento anual sobre a emissão de CO2. E o coeficiente é 0,98, percebe? 0,98. Que condiz com o gráfico parcial que vocês viram, lembra?
quando vocês fizeram o gráfico parcial, que parecia uma linha reta, os pontos quase todos em cima da linha, é exatamente o que ele está falando para você. Tem um efeito extremamente forte, tá? Do desmatamento. Praticamente o desmatamento anual sozinho determina a emissão de CO2, percebe? Praticamente só saber do desmatamento você consegue prever muito bem quase toda a variação na emissão de CO2. Mas também temos alguma evidência para um efeito do número de veículos. Tá? Qual o tamanho do efeito? Positivo, 0,29. Bem mais fraco do que o desmatamento, correto? Então você pode dizer agora coisas do tipo, ó, o efeito do desmatamento, 0,98, é tantas vezes maior que o efeito dos veículos, 0,29. Quanto dá 0,98 dividido por 0,29? Algum matemático faz essa conta super difícil aí pra gente. 0,98 dividido por 0,29. Quanto? Oi? 3,37. Ah, então você pode falar assim, ó. O efeito direto do desmatamento anual sobre a emissão de CO2 é 3 vezes, é mais que 3 vezes mais forte que o efeito direto do número de veículos sobre a emissão de CO2. Entendeu? Agora você pode compará-los diretamente em uma escala comum, é mais fácil de interpretar, tá? E essa seta aqui interessa, porque aparentemente ela não existe. O efeito direto do gado sobre a emissão de CO2, quando você controla o efeito do desmatamento e o efeito dos veículos, é qual? É nenhum, não tem nem evidência de que é diferente de zero. E você pode olhar o coeficiente e ver que de fato ele é um valor extremamente baixo, praticamente zero, né? Menos 0,02. Então por isso que o P está dizendo para você, olha, eu não tenho evidência de que isso aqui é diferente de zero, que é o que você esperaria por acaso, relação nenhuma, né? Então, qual é a conclusão mais razoável? Essa seta aqui, ó, não existe, tá? Então esse é o nosso resultado. Então nós tínhamos o fluxograma hipotético, lembra? E aí nós testamos a nossa hipótese com os dados, e aí esse é o nosso resultado. No mundo real, quanto do fluxograma existe? Parece que é esse pedaço que existe, tá? Esse pedaço aqui aparentemente não existe. Agora olha para esse resultado e me diz, cabeças de gado tem algum efeito sobre a emissão anual de CO2? Tem algum efeito, cabeças de gado, sobre a emissão anual de CO2? Diretamente não, correto? Mas você sabe que ele afeta o desmatamento e o desmatamento afeta o CO2. Ah, então nós temos um efeito indireto. Percebe? Então percebe que agora que você desenhou explicitamente a sua hipótese, você pode identificar quais efeitos são diretos ou indiretos. Então se eu perguntar para você, o gado afeta a emissão de CO2? Depende. Diretamente, não. Mas indiretamente, sim. Claramente tem um efeito, mas ele é indireto. É indireto como? Através do desmatamento. Porque onde tem mais gado, tem mais desmatamento. E onde desmata mais, tem mais emissão de CO2. Entendeu? Então tem um efeito, mas ele é indireto. Não é direto. Tá? Como faz para saber o tamanho do efeito indireto do gado sobre a emissão de CO2? Você pode usar a regra simples, tá? Para combinar coeficientes ao longo de um caminho. Veja que agora o efeito indireto ele flui através de um caminho no seu fluxograma, né? O gado podia chegar no CO2 através de dois caminhos. Esse caminho, que é o caminho direto, ou esse outro caminho pelo desmatamento, que é um caminho indireto. Aparentemente essa seta não existe, então esse caminho aqui também não existe. Mas existe esse outro caminho direto aqui pelo desmatamento. Então,
Como faz para eu saber o tamanho do efeito indireto de cabeças de gado sobre a emissão de CO2? Você pode pegar os coeficientes que estão ao longo desse caminho indireto e combiná-los para ter uma medida geral do tamanho do efeito indireto. Combiná-los como? Você pode multiplicá-los entre si, tá? Então, qual é o tamanho do efeito indireto do gado sobre o CO2? Esse pedaço do caminho é 0,72, né? Esse outro pedaço do caminho é 0,98. Então, o efeito indireto do gado é assim, ó. É mais 0,72. Deixa eu ver se eu acho o símbolo aqui. Vezes 0,98. Que dá... Alguém me ajuda aí. 0,72 vezes 0,98. Dá quanto? 0,764. Tá, arredondando, 0,76. Opa. Assim? Tá, então eu vou arredondar, tá? Vou arredondar. 0,71. 0,71. Ah, então tem uma seta invisível nesse fluxograma, né? Tem uma seta invisível que representa o efeito indireto do gado sobre a emissão de CO2. Para ela ficar mais explícita, eu vou desenhá-la, tá? De novo, separadamente aqui, para você conseguir enxergar literalmente esse caminho, tá? Ela é invisível aí, porque você precisa de 2 passos para chegar lá, né? Mas, ao combinar os dois, você percebe que existe uma influência indireta. Então, eu vou desenhar separado aqui outra setinha. Aí eu vou pintar ela de preto. Aí eu vou fazer ela tracejada, tá? Então a seta tracejada representa o efeito indireto. As setas sólidas representam os efeitos diretos. Então eu tenho o efeito direto do gado sobre o desmatamento, o efeito direto do desmatamento sobre a emissão anual de CO2. E, portanto, eu tenho o efeito indireto do gado sobre a emissão anual de CO2. Qual é o tamanho desse efeito indireto? Você multiplica os coeficientes ao longo do caminho. Tá? Então, 0,72 vezes 0,98 dá quanto? 0,71. Então, isso é uma estimativa do tamanho do efeito indireto que o gado tem sobre a emissão anual de CO2. 0,71. Isso é forte, mais ou menos, ou fraco para você? Parece relativamente. É, parece relativamente forte, né? Ah, então percebe quantas coisas a gente conseguiu aprender usando essa técnica muito simples. A gente saiu de o gado parece que tem um efeito direto. Aí nós fomos para não, o gado não tem efeito nenhum indireto. E chegamos em não, o gado tem um efeito, só que ele é indireto. E ele é relativamente forte, tá? Então, em termos de políticas públicas, por exemplo, tomadores de decisões, é extremamente importante você entender essas coisas, percebe? Efeitos diretos ou indiretos. Por quê? Porque às vezes você não pode controlar um fator, mas você pode controlar outro. E se você sabe que ele tem um efeito indireto, então eu sei que se eu controlar isso aqui, talvez eu possa controlar isso na ponta. Então agora você tem uma compreensão global do sistema que você está investigando. Como os estatísticos chamam isso? Você criou diferentes modelos lineares, os necessários para representar uma hipótese completa como essa, envolvendo várias relações entre várias variáveis, onde alguns efeitos podem ser diretos e outros efeitos podem ser indiretos. Como os estatísticos chamam isso? Eles chamam assim, ó, análise de caminhos, ou em inglês eles falam path analysis.
tá? Você também vai encontrar isso aí com alguns outros nomes na literatura, tá? Análise de caminhos é o nome que surgiu na literatura biológica. Por quê? Porque lembra que eu falei que foram biólogos que criaram a maior parte dessas coisas que a gente usa até hoje? Então, quem criou análise de caminhos? C. Wright, geneticista, lá do começo do século passado. Aí ele desenvolveu a análise de caminhos porque ele queria saber o que influencia as características de um organismo, de um indivíduo, de um animal, uma planta, por exemplo. Mas ele sabia que parte desses efeitos podiam ser genéticos, podia ser um efeito dos pais. E ele também sabia que, ao mesmo tempo, parte dos efeitos podiam ser ambientais, que é a comida que o animal come, que é o meio onde ele cresce, isso pode afetar suas características. E ele também sabia que pode haver correlações entre o ambiente e os pais, correlações entre o ambiente e a genética. Como é que faz para separar o efeito dessas coisas? Aí ele teve uma ideia. Qual? Isso aí. Análise de caminhos. Aí depois os economistas e cientistas sociais também, mais ou menos ao mesmo tempo, foram desenvolvendo a mesma ideia. E eles deram um outro nome, mas que é exatamente a mesma coisa. E na literatura das ciências sociais, normalmente você vai ver isso aí com o nome de equações estruturais. Tá? Structural equations. Equações estruturais. Por que equações estruturais? Porque lembra que quando você cria cada modelo, tem uma equação própria, a equação linear, né? Lembra que vocês fizeram? CO2, desmatamento mais boi mais veículo. Desmatamento em função de boi. Tá? Então, cada modelo desse é uma equação. Então, eles dizem equações estruturais. Por quê? Porque elas representam a estrutura da sua hipótese multivariada, percebe? A nossa hipótese sobre como o mundo funciona é dada por várias relações entre variáveis. O que nós queremos saber é quais existem, quais não existem, quais são mais fortes, quais são mais fracas. Então aí eles chamam de equações estruturais, porque a estrutura, né, cada pedaço é representado por uma equação. Um modelo linear. Tá? Nesse caso, dois modelos descrevem totalmente a nossa hipótese. Tá? E aí agora você tem medidas diretas, quantitativas de efeitos diretos e indiretos. E agora você pode responder suas perguntas, tirar suas conclusões e tomar decisões com base nisso aí. Tá? Então essa é uma técnica extremamente útil se você está interessado em entender os sistemas como um todo, como é que funciona. Na engenharia eles dão mais um nome, agora que eu lembrei, que eles chamam de análise de sistemas. Talvez vocês já ouviram até esse nome, né? A engenheira, você já viu isso aí alguma vez? Já ouviram essa expressão, análise de sistemas? Fulano é um analista de sistemas. O que é isso? É isso aí, ó. O que é analisar um sistema? É isso, é você identificar primeiro o sistema. O sistema é o quê? É um conjunto de relações possíveis entre variáveis. E a análise do sistema é o quê? É você ver quais delas existem mesmo, quais não existem, quais são mais fortes, quais são mais fracas. Aí você analisa o sistema. Então aqui nós temos uma análise do sistema de emissão de CO2 no Brasil, percebe? Em nível de estado. É uma descrição quantitativa completa de como se dá a emissão de CO2 no Brasil. Pode ter outros fatores importantes aí, pode ter outros efeitos indiretos, a gente até conversou, né? Pode ter outras coisas importantes, pode. Quem determina isso? Você, os cientistas, tá? Então você também, a partir de agora que você percebe como você pode medir relações entre variáveis, determinar se uma relação é causal ou não, ou se você reduz o risco de identificar um efeito causal ou não, e se você consegue falar de efeitos diretos ou indiretos. Então, a partir de agora, você pode ver a ciência como nada mais uma tentativa de criar fluxogramas cada vez mais próximos da realidade. O tempo todo é isso que os cientistas estão fazendo, percebe? A ciência é um grande fluxograma e cada pesquisador, cada linha de pesquisa está mexendo num pedaço desse fluxograma. E aí eles estão querendo saber quais setas existem, quais não existem, quais efeitos são mais importantes, quais efeitos são menos importantes. E aí você tem diferentes pessoas no mundo todo investigando esse fluxograma gigante de uma dada área de pesquisa. Aí cada um está contribuindo com uma seta, com algumas setas, tá? E aí coletivamente a gente vai refinando esse fluxograma, vai refinando, vai refinando. Olha, essa seta aqui não existe, né? Então
Quando alguém for escrever um livro sobre esse tema, ele nem vai mais falar dessa seta aqui, ó. Tá? Ele não vai mais falar para você, olha, o gado emite muito CO2 quando está respirando. Não, ele vai falar para você, olha, o gado é muito importante, porque onde tem mais gado, aumenta o desmatamento, aí desmatamento libera CO2. Entendeu? E assim vai. Perguntas sobre o que a gente conversou hoje? Perguntas? Dúvidas? Todo mundo pegou a ideia? Entendeu a diferença entre efeito direto e indireto? Entendeu que você consegue utilizar o modelo linear para separar efeitos diretos e indiretos? Você pode medir tanto os efeitos diretos quanto os efeitos indiretos, tá? Tem uma medida de todos eles aqui. Tranquilo? Perguntas? Não? Tudo certo? Diga. Uhum. Esse valor de 0,71, eu sei que a cabeça de gado é um efeito já indireto, né? Uhum. Com relação ao desmatamento. Mas esse valor 0,71, ele. Eu quero entender como ele funciona. Multiplicamos. Ele vai funcionar como um valor para a variável indireta, ou eu vou atribuir esse valor, esse 0,71, não como uma variável que está funcionando diretamente na emissão de CO2, né? Não, 0,71 é o efeito indireto do gado sobre a emissão de CO2. Indireto, tá? O efeito direto é qual? Nenhum. Não tem efeito direto, tá vendo? Exatamente. O direto é zero, não existe. Porém, eu sei que o gado aumenta o desmatamento e o desmatamento aumenta o CO2. Então, como é que faz para medir o tamanho desse efeito indireto? Você multiplica os coeficientes. Ah, percebeu, né? Então, olha só. Gado não tem um efeito direto sobre o CO2. Veículos, aparentemente, com base na nossa hipótese, tem, correto? Qual é o efeito direto dos veículos sobre o CO2? 0,29. Mas olha o tamanho do efeito indireto do gado sobre o CO2. 0,71. Então percebe como faz diferença? Então agora nós aprendemos que o gado, embora ele tenha apenas efeito indireto, o efeito indireto dele é mais que 2 vezes maior que o efeito direto dos veículos, percebe? Então aprendemos algo novo, algo interessante. Algo que talvez não fosse tão óbvio no primeiro momento, percebe? Então lembra que eu falei para vocês o quarto superpoder da estatística? É o poder de revelar padrões ocultos. Que agora você tem uma compreensão da realidade que vai além de simples correlações que misturam ou confundem os efeitos de coisas diferentes. Beleza? Diga. Sim, exatamente. Então, lembra aquele gráfico que você fez lá, né? Que parecia relação direta? Por que que aquilo acontece? Por que que você vê aquele gráfico? Exatamente. É porque o gado tem um efeito indireto tão forte que se você pegar o CO2 e fazer um gráfico direto contra o gado, você vê a relação. Exatamente isso. Mas é a relação indireta. Ó. Beleza? Ah! Agora é fácil, né? Essa é a nossa conversa de hoje.